E com uma taxa de 25,2 homicídios por 100 mil habitantes, o Brasil é o 16º país mais violento do mundo, segundo a ONU. Os adolescentes, entretanto, não são os principais responsáveis por esse quadro. De 2012 até setembro de 2014, 136 homicídios e latrocínios foram imputados a menores de 18 anos em Curitiba, apenas 8,7% do total de casos da cidade. Em todo o país, esse percentual foi de 3% em 2012, último ano com dados disponíveis. E o segundo turno das eleições está se aproximando. Quem não votou no primeiro poderá participar do pleito agora? A repórter Mônica Seolim tem essas e outras informações. No próximo dia 26 de outubro acontece o segundo turno para as eleições presidenciais e muitas pessoas tiveram várias dúvidas em relação à justificativa e outras questões. Sobre isso, nós viemos mais uma vez até o cartório eleitoral para conversar com o Kleber, que vai esclarecer algumas dessas nossas dúvidas. Kleber, quem não votou no primeiro turno, mas justificou, pode votar nesse segundo? Pode votar sem problema. Quem não votou no primeiro turno, justificou, pode comparecer no local de votação e votar sem problema nenhum. Deve, inclusive, né? Deve, é um dever do cidadão exercer o seu direito de votar. E quem não votou e também não justificou, aí como é que faz? O eleitor que não votou e não justificou, ele tem uma incidência de penalidade de multa, né? Cada turno independentemente, separado. Ele tem, caso o eleitor não tenha votado e não justificado, a gente registra, né? E no segundo turno, se ele não votar e não justificar, é uma segunda incidência da multa, né? Da multa eleitoral. Então, caso o eleitor tenha comparecido no primeiro turno, não tenha justificado, ele deve comparecer ou justificar no segundo turno independentemente. Então, cada turno é uma situação eleitoral separada? Separada. Uma questão é a do primeiro turno, a outra é do segundo turno. Ele tem que comparecer, no caso, no segundo turno, ao local de votação, munido do documento com foto e o seu título de eleitor e fazer o requerimento lá e justificar. E qual que é o prazo para justificativa? Os eleitores podem justificar no dia, né? Caso não estejam no seu domicílio eleitoral, justificar no dia. Caso, se eles não conseguirem justificar no dia, eles têm até 60 dias para comparecer em qualquer cartório eleitoral e fazer, mediante algum documento, né, que comprova que eles não puderam votar, e daí vai ser examinado pelo juiz eleitoral. Bom, e tanto no primeiro turno quanto no segundo, quem não vota e não justifica, além da multa em dinheiro que paga, tem uma série de outros transtornos que tem que enfrentar. Quem tem uma situação irregular na justiça eleitoral, ele tem alguma dificuldade, às vezes, para qualquer situação, para emitir passaporte, às vezes para participar de um concurso público, abrir conta em banco, principalmente bancos públicos, requer uma quitação eleitoral, né? Daí é bom que o eleitor se mantenha em ordem com as obrigações eleitorais para evitar esse transtorno. Mas é claro que, além disso, a participação também é um exercício de cidadania. Lógico. Não é somente a questão do dever, né? É um exercício de cidadania e a gente colabora, né, para que o exercício do voto, do direito de votar, seja exercido por todos os cidadãos. Bom, e uma coisa que chamou a nossa atenção aqui no Fórum Eleitoral, Kleber, foi uma grande quantidade de banners de candidatos que estão aqui. Esses banners foram recolhidos, mais ou menos quantos que vocês recolheram aqui em Araucária? Durante a campanha, infelizmente, a gente teve alguns banners recolhidos, foram quase 1.200 banners recolhidos, por diferentes irregularidades, eles ficam custodiados na Justiça Eleitoral e aguardamos os candidatos virem resgatar o material de publicidade. Né? E eles estavam expostos em horários irregulares? Qual que foi o problema maior? A situação que ocorreu foi, primeiramente, foi a situação de alguns banners alocados em situações que dificultavam o transtorno das pessoas e visibilidade dos veículos, né? E depois foi questões de banners colocados em horários depois das 10 horas, né? Que, na verdade, pela lei, isso só pode ficar entre as 6 e as 10 da noite. Após as 10 da noite, ele torna irregular e por isso foram retidos. Né? E essas mesmas regras para os banners, cavaletes e outras publicidades continuam valendo para o segundo turno? Sim, continuam valendo. Agora a questão do segundo turno fica só focado na eleição presidencial, né? Diminui a quantidade de banners, mas ainda mantém-se a norma das 6 às 10 da noite. Certo, Kleber, muito obrigada pelas informações. Do Fórum Eleitoral, Mônica Seolim para o Jornal Regional.
E o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, enviou ontem ao Supremo Tribunal Federal um requerimento para que a Corte analise imediatamente um recurso contra a concessão do auxílio moradia de R$ 4.400 mensais a juízes de todo o país. Na prática, Adams quer que o plenário do STF diga se foi correta a decisão tomada individualmente pelo ministro Luiz Fux, que no mês passado liberou o pagamento do benefício. Veja daqui a pouco aqui no Jornal Regional. Polícia prende ladrão de casas.